Imagine viver em uma cidade tão corrupta e violenta que até mesmo os anjos enviados por Deus não poderiam caminhar livremente pelas ruas sem correr perigo. Sodoma e Gomorra eram cidades que carregavam uma reputação sombria. Eram lugares onde a injustiça e a perversidade reinavam sem limites, onde a compaixão havia sido esquecida e onde o mal dominava os corações das pessoas. No entanto, no meio desse caos, havia um homem diferente. Ló, sobrinho de Abraão, que tentava viver de forma justa em meio à corrupção. Tudo mudou quando dois misteriosos visitantes chegaram à cidade ao anoitecer. Eles não eram homens comuns, mas anjos enviados pelo próprio Deus. Eles trouxeram uma mensagem urgente para Ló. Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas. O julgamento divino havia sido decretado, e apenas aqueles que obedecessem à voz de Deus poderiam escapar da tragédia iminente. Ló precisaria tomar uma decisão difícil e rápida. Ele não imaginava que aquela noite se tornaria um dos momentos mais aterrorizantes e decisivos de sua vida. Mas o que ele faria diante dessa revelação? Ele conseguiria convencer sua família a partir? E o que realmente aconteceu para que o próprio Deus destruísse duas cidades inteiras? O sol já havia se posto quando dois homens misteriosos atravessaram os portões de Sodoma. À primeira vista, pareciam viajantes comuns, mas havia algo neles que os diferenciava de qualquer outro forasteiro. Ló, que estava sentado à entrada da cidade, logo percebeu que aqueles não eram homens comuns. Eles eram anjos enviados pelo próprio Deus. Ló, um homem justo que tentava manter sua fé em meio à corrupção da cidade, se levantou rapidamente e foi ao encontro dos visitantes. Ele os cumprimentou respeitosamente e insistiu para que passassem a noite em sua casa. Os anjos a princípio recusaram, dizendo que passariam a noite na praça. Mas Ló sabia que aquilo era impensável. As ruas de Sodoma não eram seguras nem mesmo para os viajantes mais experientes. Ele insistiu até que os anjos aceitassem sua hospitalidade. Quando chegaram à casa de Ló, ele preparou uma refeição para os visitantes e os convidou a descansar. Mas a tranquilidade não durou. Pouco tempo depois, um barulho começou a crescer do lado de fora. Homens de todas as partes da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Eles batiam na porta com força, exigindo que os visitantes saíssem. Suas intenções eram perversas, e a fúria em seus olhos demonstrava que não aceitariam um não como resposta. Ló saiu de casa e tentou acalmar a multidão. Ele implorou para que deixassem os homens em paz, mas as palavras do justo não tinham mais peso entre os habitantes de Sodoma. A perversidade havia cegado em seus corações. Eles zombaram de Ló e até ameaçaram fazer mal a ele. Quando a situação estava prestes a se tornar incontrolável, algo inesperado aconteceu. Os anjos, de dentro da casa, puxaram Ló rapidamente para dentro e fecharam a porta. Então, um poderoso golpe da justiça divina atingiu os agressores. Todos os homens que estavam ali foram cegados instantaneamente. A multidão, agora desesperada e desorientada, se dispersou, tateando as paredes e tentando encontrar um caminho para escapar da escuridão que os envolvia. Dentro da casa, os anjos se voltaram para Ló com uma ordem clara e urgente. A destruição de Sodoma era iminente. Ele precisava reunir sua família e fugir antes que fosse tarde demais. Mas será que Ló conseguiria convencer seus entes queridos a partir? E o que aconteceria com aqueles que se recusassem a ouvir? A cidade ainda estava mergulhada na escuridão da noite quando Ló, ofegante, olhou para os anjos. O medo tomava conta de seu coração, mas a urgência nas palavras dos mensageiros de Deus era inegável. A sentença já havia sido decretada. Sodoma e Gomorra seriam destruídas ao amanhecer. "Pegue sua família e saia daqui imediatamente", disseram os anjos, "pois essa cidade está condenada." Ló não pensou duas vezes. Ele correu para avisar seus genros, os homens que estavam prometidos em casamento para suas filhas. Ainda em choque com os acontecimentos da noite, Ló os encontrou e revelou a verdade. Deus destruiria Sodoma. Eles precisavam fugir, mas para sua surpresa, os genros riram. "Você só pode estar brincando", zombaram. "Isso é loucura! Nada vai acontecer com Sodoma."
Eles não levaram a advertência a sério. Para eles, a cidade estava segura. A vida seguiria normalmente, como sempre. A corrupção e o pecado haviam cegado seus corações, impedindo-os de enxergar o perigo iminente. Desesperado, Ló retornou para casa. O tempo estava se esgotando. Ele olhou para sua esposa e filhas e percebeu o temor em seus rostos. Eles precisavam partir. Mas enquanto o amanhecer se aproximava, Ló hesitou. Ele cresceu em Sodoma. Suas lembranças estavam ali, sua casa, sua vida. Partir significava abandonar tudo. Foi então que os anjos tomaram uma atitude drástica. Eles seguraram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos e os puxaram para fora da cidade. Eles não podiam mais esperar. Deus, em sua misericórdia, estava salvando aquela família, mas o julgamento não tardaria. Ao saírem, os anjos deram um aviso claro e inegociável. Fujam para as montanhas. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície, ou serão destruídos junto com a cidade. O destino de Sodoma estava selado. O julgamento de Deus estava prestes a cair. Mas será que Ló e sua família conseguiriam obedecer às instruções até o fim? O horizonte começava a se iluminar com os primeiros raios do dia, mas em vez de trazer a calmaria de uma nova manhã, o amanhecer em Sodoma carregava um presságio de destruição. O tempo havia se esgotado. Ló, sua esposa e suas 2 filhas corriam pelas ruas da cidade, guiados pelo medo e pela urgência das palavras dos anjos. O céu, antes silencioso, começou a se transformar. Nuvens escuras se formavam rapidamente e um vento quente soprava pelas ruas desertas. A cada passo, Sodoma ficava para trás, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer crescia dentro deles. Mais rápido! Gritava Ló, segurando firme a mão de suas filhas. O aviso dos anjos ecoava em suas mentes. Não olhem para trás. O passado estava condenado. A única chance de sobrevivência era seguir em frente. De repente, um som assustador rasgou os céus. Um estrondo como um trovão fez tremer a terra, e então chamas começaram a cair dos céus. Fogo e enxofre despencavam sobre Sodoma e Gomorra, como uma tempestade ardente enviada diretamente do céu. O calor era sufocante, e a fumaça subia como um enorme pilar negro, escondendo a cidade que pouco a pouco era consumida. Os gritos dos que ficaram para trás se misturavam ao rugido das chamas. O cheiro de enxofre impregnava o ar. O chão tremia, como se a própria terra lamentasse o destino daquelas cidades. Ló e suas filhas correram sem olhar para os lados. O medo os impulsionava. Eles sabiam que qualquer hesitação poderia ser fatal. Mas no meio da fuga, algo inesperado aconteceu. A esposa de Ló, dominada por um misto de saudade e curiosidade, desacelerou os passos. Seu coração estava preso em Sodoma. Sua casa, sua vida, suas lembranças. Como poderia simplesmente abandonar tudo? O calor sufocante do fogo que consumia Sodoma e Gomorra tornava a fuga ainda mais difícil. O céu estava tomado por uma fumaça densa, e o cheiro de enxofre impregnava o ar. Ló e suas filhas corriam sem parar, obedecendo à ordem dos anjos. Não olhem para trás. O destino deles estava adiante, longe da destruição. Mas no coração da esposa de Ló, a cidade ainda existia. Seu lar, suas lembranças, tudo o que ela conhecia estava ali, consumido pelas chamas. O som dos gritos distantes e o estrondo da destruição a faziam hesitar. Como poderia simplesmente ir embora sem ver o que estava acontecendo? Por um momento, a dúvida foi mais forte do que a obediência. Ela parou. Ló e suas filhas continuavam correndo, mas a mulher não conseguiu resistir. O desejo de olhar para trás foi irresistível. Seu coração estava preso a Sodoma, e a curiosidade, o apego e o medo a fizeram virar o rosto. E naquele instante, tudo mudou. Assim que seus olhos encontraram a cidade em chamas, um julgamento divino a atingiu de forma imediata. Seu corpo começou a endurecer, e sua pele, antes quente pelo calor da fuga, se transformava rapidamente em um mineral frio e áspero. O processo foi rápido. Seus músculos enrijeceram, seus pés se fixaram no chão e, diante da destruição de Sodoma, ela se tornou uma estátua de sal. Ló sentiu a ausência da esposa e, por um instante,
Seu coração se apertou. Ele sabia o que havia acontecido, mas ele também sabia que não poderia voltar. As palavras dos anjos haviam sido claras. A punição por desobedecer era fatal. A dor da perda foi imensa, mas ele não tinha escolha. Seguir era a única opção. Suas filhas, em choque, seguraram as mãos do pai e continuaram a correr. A estrada os levou até uma pequena cidade chamada Zoar, onde encontraram abrigo. Ali, longe do terror que haviam presenciado, Ló finalmente pôde respirar. Mas o peso da destruição e a perda de sua esposa eram um fardo que ele carregaria para sempre. A mulher de Ló não foi nomeada na Bíblia, mas sua história se tornou um símbolo poderoso. Ela representa aqueles que olham para trás, presos ao passado, incapazes de seguir em frente. Sua estátua permaneceu ali por gerações, como um aviso para aqueles que hesitam diante da vontade de Deus. A cidade de Zoar era um refúgio temporário, mas Ló não se sentia seguro ali. O medo ainda o dominava. Ele havia presenciado o julgamento de Deus de perto, visto o fogo consumir tudo o que conhecia e perdido sua esposa por um simples ato de desobediência. A insegurança o perseguia, e ele temia que Zoar pudesse ter o mesmo destino de Sodoma. Por isso, decidiu se afastar ainda mais. Ele e suas filhas partiram para as montanhas, onde encontraram abrigo em uma caverna isolada. Ali, cercados apenas pelo silêncio e pela lembrança do que haviam perdido, eles tentavam reconstruir suas vidas. Mas para as filhas de Ló, um novo problema surgiu. Como garantir a continuidade da família se não havia mais ninguém por perto? O trauma da destruição e a perda de tudo o que conheciam criaram nelas um medo profundo. Elas acreditavam que estavam sozinhas no mundo, que toda a humanidade havia sido destruída junto com Sodoma e Gomorra. Sem esperança de encontrar maridos, elas decidiram tomar uma atitude desesperada para preservar a linhagem do pai. Naquela época, garantir descendência era algo essencial. As duas irmãs fizeram um plano: embriagar Ló para que ele não percebesse o que estava acontecendo e, assim, conceber filhos com ele. Naquela caverna solitária, esse ato controverso aconteceu, e delas nasceram 2 meninos, Moabe e Ben-Ami. Esses 2 filhos se tornariam os patriarcas de 2 povos que teriam grande importância na história bíblica: os Moabitas e os Amonitas. Apesar das circunstâncias de seu nascimento, esses povos mais tarde desempenhariam papéis fundamentais nos eventos da história de Israel. Ló, que começou sua jornada como um homem justo vivendo em meio à corrupção, terminou sua história em completo isolamento. Ele sobreviveu à destruição de Sodoma, mas pagou um preço alto por suas escolhas. A história de sua família se tornou um alerta sobre os perigos da hesitação, da influência do pecado e das consequências de viver longe dos caminhos de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento trágico, foi um sinal de que a justiça divina não falha, mas também de que Deus estende sua misericórdia àqueles que o obedecem. Mas será que o mundo aprendeu com essa história? Ou os erros de Sodoma continuam se repetindo até hoje? A destruição de Sodoma e Gomorra foi um dos julgamentos mais severos registrados na Bíblia. Essas cidades que prosperavam materialmente estavam completamente corrompidas espiritualmente. O mal havia se espalhado de tal forma que nem mesmo os anjos enviados por Deus podiam andar livremente sem serem ameaçados. O juízo divino veio como uma resposta inevitável à perversidade que ali reinava. Mas essa história não é apenas sobre destruição. Ela também é sobre misericórdia. Deus não apenas puniu a cidade, mas também ofereceu uma chance de salvação para aqueles que escolhessem obedecer. Ló e sua família tiveram a oportunidade de escapar, mas nem todos conseguiram abandonar o passado. A esposa de Ló olhou para trás e pagou o preço da desobediência. Esse evento serve como um aviso para todas as gerações. Ele nos lembra que as escolhas têm consequências e que apegarmos-nos ao que já foi pode nos impedir de avançar. Ló sobreviveu, mas sua história mostra que fugir do pecado não significa apenas sair de um lugar, mas também deixar para trás tudo o que nos prende a ele. Hoje, muitas pessoas ainda vivem como Sodoma, desconsiderando os avisos,
ignorando a verdade e acreditando que nada pode acontecer, mas a história se repete. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra serve como um lembrete de que Deus é paciente, mas sua justiça não falha. A pergunta que fica é: se você estivesse no lugar de Ló, conseguiria deixar tudo para trás e seguir sem olhar para trás? Se essa história te fez refletir, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse, que revelam os mistérios e ensinamentos da Bíblia de forma envolvente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que também precisa conhecer essa história impressionante. Será que as pessoas ao seu redor conseguiriam seguir sem olhar para trás? Comente aqui embaixo o que você aprendeu com essa história.